Na aula de matemática de hoje, iremos corrigir exercícios sobre função do primeiro grau. Estes exercícios estão em seu livro de matemática do 7º ano, na página 281. Nós faremos os exercícios 10 e 11. Primeiro, farei com vocês o exercício 10. Vejam o que pede no exercício 10. Uma bola é solta de uma altura de 60 centímetros. Após cair no solo pela primeira vez, ela alcança metade da altura mencionada. Depois de atingir o chão pela segunda vez, ela chega a 1/4 da altura da qual foi solta e assim por diante. Que distância a bola percorrerá desde a primeira queda até o momento que bater no chão pela terceira vez? Então, olha, aqui está o chão, tá? A bola está aqui em cima, ela caiu no chão primeira vez, certo? Aí ela subiu a metade, foi o que se falou aí no texto. Aí ela caiu no chão a segunda vez, aí ela subiu novamente a metade, certo? Depois ela caiu a terceira vez e ela subiu 1/4. Então vamos pensar o seguinte: qual é a altura inicial da bola? É de 60 centímetros, certo? Caiu no chão, subiu. Quando ela subiu, após o primeiro quicar, ela subiu a metade. A metade é 30, certo? Quando ela subiu a segunda vez, nós lemos aí que realmente, de novo, ela atingiu o chão e ela subiu a metade. Após o segundo, ela já começou a atingir 1/4 da altura. 1/4 da altura seria 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá 15, certo? E a terceira vez também. Ele quer essa soma depois da terceira vez que a bola atingiu o chão. Então, eu tenho que considerar 60, que era a altura inicial, 30, que é relacionado ao primeiro quicar no chão, 30 do segundo e 15 metros após o terceiro, certo? Quando nós somamos, este valor dá um total de 150 centímetros. Por que eu resolvi este exercício com vocês? Só a título de curiosidade, a interpretação dele é muito interessante. Por isso que eu estou fazendo com vocês, tá certo? Apesar de não ter pedido para vocês resolverem. Bom, resolvi o 10, agora eu vou para o 11, que era o que eu havia pedido para vocês fazerem. O 11 era para vocês desenhar o gráfico de algumas funções. Então, vou apagar aqui a resolução do 10 para fazermos o 11. Eu não estou enxergando a resposta. 150 centímetros. A resposta do 10, a resposta do 10 é 150 centímetros, tá bom? Tá, obrigado. Por nada. Olha o 11. No 11, fala assim: esboce o gráfico das seguintes funções. A primeira função da letra A é a seguinte: y igual a x menos 2. Para desenharmos o gráfico de uma função do primeiro grau, nós precisamos de no mínimo 2 pontos. Por quê? A representação gráfica da função do primeiro grau é uma reta. E para desenhar uma reta, precisamos de no mínimo 2 pontos, porque ao ligar os 2 pontos, a reta aparece. Então, vou desenhar aqui uma tabela atribuindo valores para x e para y. O primeiro valor sempre é do x e o segundo valor é do y. Quais valores que eu posso atribuir? O valor que eu quiser. Por opção minha, eu escolhi o -1 e o 2, tá? Escolhendo -1 e 2, eu vou pegar estes valores que eu escolhi para x, vou substituir na função para escolher o y. Então, olha, se o x for -1, quem que é a minha função? É essa aqui, olha, y igual a x menos 2. Onde tem x, escreverei -1. Então, y igual a -1 menos 2. -1 com -2 resulta em -3.
Tenho o par ordenado, menos 1 e menos 3. E agora, se o x valer 2, vamos fazer aqui o cálculo? Olhem só. Se o x for 2, na função y igual a x menos 2, eu vou escrever 2 no lugar do x. Y igual a 2 menos 2, que resulta em 0. Eu terei o par ordenado 2 e 0. Agora desenhamos o gráfico. Traçamos o plano cartesiano, onde na horizontal eu tenho o eixo x, que é conhecido como o eixo das abscissas, e na vertical eu tenho o eixo y, que é conhecido como o eixo das ordenadas. Vou marcar os pontos que eu encontrei aqui na tabela. Primeiro par ordenado, menos 1 e menos 3, ou seja, menos 1 para o x, menos 3 para o y. Menos 1 para o x está à esquerda da origem, menos 3 do y está abaixo da origem. Então, é esse pontinho aqui. Próximo par ordenado, coordenadas 2 e 0. 2 para o x, 0 para o y. 2 para o x está aqui à direita da origem e 0 é a origem. Então, exatamente aqui em cima do eixo das abscissas, o ponto 2 e 0. Vou ligar esses dois pontos e essa é a reta que representa o gráfico da função y igual a x menos 2. Sobre a letra A, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Posso apagar para fazermos a letra B? Peraí, tia, eu tô copiando. Tá, eu estou esperando. Quando terminar, você me fala, tá bom? Tem outra pessoa que me chamou? Eu não estou ouvindo. Fala um pouquinho mais alto para eu ouvir você. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode sim, mas fala mais alto. Tá bom. É que se o valor do x, ele pode inventar qualquer outro número? Pode, qualquer um, Bruna, tá? Pode ser o valor que você quiser. Tá bom. Quando puder apagar, vocês me avisam, queridos. Pronto, tia, obrigada. Por nada. Então, vou apagar a letra A e vamos fazer a letra B do exercício 11. Na letra B, nós temos outra função para representarmos o seu gráfico. A função que nós temos na letra B é a seguinte. Y igual a 2x mais 1. Nós agora vamos desenhar uma tabela e atribuir valores para x ou para y. Geralmente a gente escolhe para x, tá? Bom, quais valores eu vou escolher? O valor que você quiser. Mas lembre de usar valores menores, que vai te facilitar nos cálculos, tá certo? Observe a função e analise os melhores valores. Eu vou escolher aqui, vou escolher 4 e 1, tá? Por quê? Foram os valores que eu escolhi. Agora eu volto na função, onde tem x eu colocarei esses valores que eu escolhi. Então, primeiro, se o x for 4, quem que é a função? Y igual a 2x mais 1. Onde tem x eu escreverei 4, então ficará y igual a 2 vezes 4 mais 1. Y é igual a 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, eu tenho o par ordenado 4 e 9. E se o x agora valer 1? Vamos fazer aqui? Se x igual a 1.
A função é y igual a 2x mais 1. Onde tem x eu coloco 1. Ficará y igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho par ordenado 1 e 3. O que faremos agora? Desenharemos o gráfico. Vamos fazer, então, o plano cartesiano. Nós temos na horizontal o eixo das abscissas, que é o eixo x. E na vertical, nós temos o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Aqui, onde os eixos se encontram, formando uma retas perpendiculares, é a origem, com coordenadas 0 para o x e 0 para o y. 4 e 0. 4 para o x está à direita da origem. 9 para o y está acima da origem. Certo? Então, vai ser este pontinho aqui. Próximo par ordenado, coordenadas 1 e 3. 1 para o x, 3 para o y. 1 para o x está à direita da origem, 3 para o y está acima da origem. Então, é esse pontinho. Quando nós ligamos os dois, esta é a reta que representa a função y igual a 2x mais 1. Alguma pergunta sobre a letra B? Já posso fazer a letra C ou vocês querem que eu aguarde um momento? Tia, por mim, pode. Eu vou esperar um pouquinho, que tem alguma colega aí que pediu para esperar, tá bom? Quando você terminar, me avise para eu apagar e fazermos a letra C. Tia, se eu quisesse, eu podia fazer tudo no mesmo plano cartesiano, né? Podia, sem problemas. Ia ficar meio bagunçado, né? Fica um pouco confuso. Aí na reta você tem que pôr alternativa A, alternativa B, para a gente saber qual reta é de qual resposta, né? De qual equação. Mas poderia sim. Pronto, tia, obrigada. Por nada. Vamos fazer a letra C? Na letra C, a função é a seguinte: y igual a menos x menos 1. Para desenhar o gráfico, precisamos de pelo menos 2 pontos, porque é uma função do primeiro grau, e com 2 pontos eu enxergo a reta, que é a representação gráfica da função do primeiro grau. Vou fazer uma tabela aqui e vou atribuir valores para x ou para y. Eu vou escolher valores para x, tá? Vou escolher agora 6 e 3. E agora eu vou descobrir o y substituindo esses valores na função. Se o x for 6, onde tem x, eu vou escrever 6. A função é y igual a menos x menos 1. Então, ficará y igual a menos 6 menos 1. Y igual, então, a menos 7. Para ordenado 6 e menos 7. E se o x valer 3, vamos substituir na função? Olhem só. Se o x for 3, na função y igual a menos x menos 1, onde tem x eu escreverei 3, ficará y igual a menos 3 menos 1, que dará menos 4. Então, eu tenho aqui 2 pares ordenados. O primeiro, 6 e menos 7. O segundo, 3 e menos 4. Vamos desenhar o gráfico? Façamos o plano cartesiano. Está aqui o eixo x, que sempre está na horizontal e é conhecido como eixo das abscissas. O eixo y, que está sempre na vertical e é conhecido como eixo das ordenadas.
Vamos lá. O primeiro par ordenado tem coordenadas 6 e menos 7. 6 para o x está à direita da origem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 7 no y está abaixo da origem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, o pontinho, ele vai estar aqui. Queridos, só uma observação, acho que tem alguém com o microfone ligado. Se tiver, desliga, fazendo favor. Obrigada, sem problemas, é só desligar. Olha o próximo par ordenado. Coordenadas 3 e menos 4. 3 para o x, menos 4 para o y. 3 para o x está a 3 da origem, à direita, olha. 1, 2, 3. Menos 4 para o y está 4 abaixo da origem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Onde que está este ponto? Aqui. Agora, nós ligamos os pontos, olha. E essa reta é o gráfico que representa a função menos x menos 1. Entenderam a letra C? Por que a gente faz o gráfico em forma diferente? Por exemplo, na letra B, a reta das abscissas é agitada? A reta do gráfico. Ela fica mais embaixo e outras ficam no meio, assim. Depende de onde estão os pontinhos que nós achamos, tá? Esses pontinhos, olha, eles estão abaixo do y, abaixo do x, porque o y é negativo, então ficou mais para baixo. Mas lembre que a representação gráfica da reta, ela é infinita. Essa reta, ela vai para baixo infinitamente e sobe também infinitamente, tá certo? Aqui eu fiz só um pedaço da reta. Certinho? Tá bom, obrigada. Por nada. Queridos, a letra C tem alguma dúvida, alguma pergunta? Já posso apagar ou vocês querem que espere um pouco? Bom, como ninguém pediu para esperar, eu já vou apagar, tá bom? Vamos fazer a letra D? Então, vou apagar aqui para fazermos a letra D. O exercício 11, página 281. O que temos na letra D? Temos a seguinte função, olha. Y é igual a 1 meio de x menos 1. Vou fazer uma tabela atribuindo valores para x ou para y. Eu vou atribuir valores para x. Gente, olha só, eu tenho 1 meio aqui. 1 meio significa que o x vai ser dividido por 2. Então, escolha valores para x que sejam múltiplos de 2, para você não ter que trabalhar com fração e ficar mais fácil os cálculos. Vou escolher 2 e 4, porque 2 e 4 são números pares e são divisíveis por 2. Todo número par é divisível por 2. Vou voltar na função e onde eu tenho x, eu vou escrever 2 ou 4. Então, olha, se o x for 2, quem que é a minha função? Y é igual a 1 meio de x menos 1. Onde tem x, escreverei 2. Então, y é igual a 1 meio vezes 2 menos 1. Y é igual. Olha, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O denominador de todo número inteiro é 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 1. Y é igual. Fração é o mesmo que divisão. 2 dividido por 2 é 1. 1 menos 1, 0. Então, olha o par ordenado que eu achei. 2 e 0. Agora, e se o x valer 4? Vamos substituir na função? Vou fazer aqui, ó. Se x for 4. A função é y é igual a 1 meio de x menos 1. Onde tem x agora, eu escreverei 4. Então, ficará y é igual a 1 meio vezes 4 menos 1. Y é igual, olha, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, 1 vezes 4, 4. Denominador vezes denominador. O denominador de um número inteiro é sempre 1. 2 vezes 1, 2. Pouquinho menos 1. Fração é o mesmo que divisão. 4 dividido por 2, 2. 2 menos 1 dá 1. Achei o par ordenado 4 e 1. Agora eu vou desenhar o gráfico.
Está aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas, e está sempre na horizontal. O eixo Y, que é o eixo das ordenadas e que está sempre na vertical. Primeiro par ordenado, 2 para o X, 0 para o Y. 2 para o X está 2 à direita da origem, 0 para o Y é a origem. Então, é este pontinho em cima do eixo das abscissas. Próximo par ordenado, 4 e 1. 4 para o X está à direita de X, à direita da origem. 1 para o Y está acima da origem. Então, é esse pontinho aqui. Quando eu ligo esses dois pontinhos, nós temos a reta que representa a função y igual a 1 meio vezes x menos 1.